Olá pessoal, eu sou a professora Nise e esse é o canal Nilu, Professores de História. Na última aula, nós falamos sobre o tempo histórico e eu fiquei devendo para vocês a segunda parte, que é sobre como saber a qual século pertence um ano. Lembrando que se você gostar, dá um like, compartilha e se inscreve no canal para não deixar de ser avisado, né, quando tiver uma nova aula. Vamos lá? Pessoal, antes de começar o vídeo, eu vou passar um desafio para vocês. Coloque aí nos comentários qual que é a resposta. Vocês vão aprender sobre como saber a qual século pertence um ano. Então me digam o seguinte: a qual século pertencem os seguintes anos? O ano 78, o ano 1200, o ano 1988 e o ano 2020. Então, prestem atenção. Durante a aula, eu vou apresentar quais são as regrinhas para você entender a qual século pertence os seguintes anos e responda aí nos comentários o que é que vocês acham. A quais séculos, né, pertencem esses anos que eu coloquei para vocês. Tá joia? Preste atenção na aula e no final responde aí nos comentários. Na última aula nós entendemos a importância do tempo para o estudo da história, certo? Mas entendendo que o tempo como um elemento fundamental para compreender essas mudanças e permanências, né? Tudo aquilo que o homem constrói ao longo do tempo, mas um tempo histórico. Então, como esse tempo histórico se divide em décadas, em séculos, em milênios. Mas para isso, a gente precisa também aprender a identificar um ano. Quando a gente olha para ele, saber, né, esse ano pertence a tal século. Para isso, a gente tem que seguir algumas regrinhas, algumas ideias. E eu vou ensinar hoje para vocês um pouco disso, um pouco de saber como contar o tempo histórico. E eu vou colocar para vocês uma coisa bem importante, né? Para a gente entender como se organiza o tempo histórico, nós temos aí uma tabela. A tabela dos séculos e anos, que vai do século I até o século 22. Se a gente olhar aí para a tabela, por exemplo, o século I ele vai do ano 1 até o ano 100. A partir do ano 101 até o ano 200, nós já estamos no século II, já começou a contar o segundo século. A partir do ano 201 até o 300, já começou a contar o século III. E assim por diante. Até chegar ao nosso século, por exemplo, que começou, o século XXI, como vocês podem ver lá no penúltimo, finalzinho da tabela, o século XXI começou no ano 2001 e ele vai até o ano 2100. Então estamos nesse longo século XXI. Eu, por exemplo, conheci o século XX, não quer dizer que eu sou uma pessoa tão velha assim, mas que eu conheci mesmo o século XX, certo? E agora estamos no século XXI. Então vocês olhem aí para a tabela para vocês entenderem como que é a passagem dos séculos, né, ao longo do tempo. Nem sempre você vai poder ter essa tabela, né, para olhar para ela e saber como é que ela se organiza. Muitas vezes vai aparecer lá em algarismos romanos. E como é que você vai saber que século é esse? Primeira coisa que nós vamos fazer é relembrar aí os algarismos romanos, como demonstram para vocês aí. Estão vendo aí os números romanos? Nós temos o número 1, que é representado por um I, o número 2 representado por 2 Is, o número 3 por 3 Is, o 4, um I e um V, o 5 por V, o 6 por V e um I, o 7 V, 2 Is, o 8 V, 3 Is, o 9 representado por um I e um X, o 10 representado por um X. Se fosse o século XXI, que é o que estamos agora, seria X, X e I, né, que representaria 21. 10, 10, 20, mais o I, 1. Século XXI. E como é que a gente sabe como organizar esses algarismos romanos? Os algarismos romanos, né, tem algumas regras para a gente entender como é que se organiza e como é que se coloca. Quando eu estou dando essas aulas, os alunos falam: professora, parece aula de matemática. Sim, mas as ciências, elas estão ali, ó.
se conectando uma com as outras. A gente separou elas, né? Cada um dá uma aula sobre uma determinada coisa, mas elas estão ali juntas, conversando o tempo inteiro. Então não tem como eu fazer uma coisa sem ter a outra. Então a aula de história também tem matemática, tem muita matemática, certo? E vamos aí, a primeira regra aí dos algarismos romanos. Algarismos de menor ou igual valor à direita são somados aos algarismos de maior valor. Por exemplo, se está o algarismo menor, né, à direita ou igual, eles são somados. No caso do 6, o V mais o I dá 6. No caso do 20, tem um de igual valor, né? X e X. Aí, nesse caso aí, vai dar 20, porque X e X vai dar, a junção dos dois vai dar 20, certo? Então, por conta disso, você tem aí. Se você tem algarismo de menor ou igual valor à direita, né, você tem que somar. Na outra regra, quando você tem algarismo de menor valor à esquerda, eles são subtraídos do algarismo de maior valor. Por exemplo, para fazer o 4 em algarismos romanos, eu tenho que colocar o I e o V. Porque eu vou pegar o V, que é o algarismo de maior valor, e vou diminuir menos 1 do I que está na frente. Então, 5 menos 1 dá 4. Por isso que está aí o 4. E o 9? Eu tenho que pegar o 10 e diminuir, né? Como está aí demonstrado para vocês. E antes do X, aí que demonstra que é o número 9. Certo? Isso é uma regra dos algarismos romanos e é assim que a gente utiliza, né, na regra. Outra regra muito importante, que é uma regra adicional, mas que é para a gente entender por que não se repete 4 vezes, por exemplo. Por que eu não boto o I 4 vezes? Porque em algarismos romanos não se pode repetir um número mais que 3 vezes. Então, o 3 eu repito 3 vezes e 3 vezes. Mas o 4 eu não posso. O 4 eu tenho que usar a regra, aquela regra anterior. Um algarismo à esquerda, né, se ele é menor valor do da direita, você diminui o de maior valor por ele, que nesse caso, né, dá 4. Mas se eu fosse colocar o número 30, eu colocaria o x 3 vezes. E é assim que a gente coloca, né, os algarismos romanos, né? Mas vamos a uma pergunta importante que eu coloco aí para vocês. Como é que eu sei a qual século um ano pertence? Nós temos algumas regras básicas. Se você entender a regra igual a dos algarismos romanos, você vai saber, você vai olhar para o ano, você já vai saber qual é o século que ele pertence. Certo? É uma coisa simples, mas às vezes meus alunos olham e não conseguem fazer. Eles dizem, professor, isso é muito difícil. Eu disse, isso é muito fácil. Mas o que basta é a gente exercitar e entender, né? Olhar para o ano e fazer a regrinha para entender como é que funciona. Então vamos à primeira regrinha. Se o ano tem menos de 3 algarismos, ou seja, se ele é de 1 até 99, tô falando sério, gente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até chegar ao 99, ele pertence ao século I. Muito fácil. Muito fácil. Tem até 2 algarismos, ou 1 ou 2 algarismos, é o século I. Se tá do ano 1 até o 99, gente, é o século I. Vejam aí. Exemplo. O ano 65. O ano 65 tem lá, ó, 1, 2 algarismos. Né? Só tem 2 algarismos. É um número, é o 65. Mas tem 2 algarismos, o 6 e o 5. Cada um aí é um ano 65, mas cada aí número é um algarismo. Então, nós temos o século I. Se é o ano 65, nós temos o século I. Então, muito fácil, pessoal. Se está do ano 1 até o 99, é o século I. Simples. Né? Já matou aí a charada. Olhou para o ano, tá de 1 até 99, tá no século I. Muito simples. Essa é a primeira regra, muito fácil. Agora vamos à segunda regra. Vejam aí. Se o ano termina em 00, basta tirar os 2 últimos zeros e eu tenho o século. Então, no caso, no exemplo, né, eu tenho o ano 200. Eu corto o 00 e eu tenho 2, o século 2. Agora, gente, não vale colocar. Tem um 0, vai lá e corta. Não, se tem um 0, não pode cortar. Tem que ter 2 zeros no final do ano.
o ano 100, o ano 1000, o ano 500, o ano 400. Você corta os 2 zeros e você tem qual que é esse ano. Voltando. O ano 2000, eu corto 00, eu tenho 20. Então, estou no século 20. E por que é importante eu saber, professora, algarismos romanos? Vejam aí, ó, vai vir escrito século XX. E você precisa entender que é o século 20. Então, por isso que é necessário que a gente estude quais são os séculos. E estude, né, os algarismos romanos, para entender. Quando olhar para o livro de história, no livro de história vai estar escrito dessa forma. Então, é muito importante que vocês aprendam, né, os algarismos romanos, entendam desde lá da matemática, mas entender que isso também é usado na história. Vocês vão ler muitos livros de história, vão assistir filmes, séries, novelas, uma série de coisas que geralmente aparecem lá no século XIX, no século XX. E aí você precisa entender. É uma questão de compreensão da história, muito importante. Então, se liga aí como é que a gente sabe, né? Olhando para o ano, a qual século este ano pertence. Vamos para outra regrinha. E essa é uma regrinha muito importante, porque nem sempre você vai ter o 00 e nem sempre o ano vai ter só 2 algarismos, certo? Quando o ano é composto por 3 ou mais algarismos, nós cortamos os 2 últimos algarismos desse ano e somamos mais um. Olha o exemplo aí. O ano 253, século 3. Por que o século 3? Porque se eu cortar os 2 últimos algarismos, eu tenho 2 que sobrou, mais 1. E aí dá século 3. Ah, professora, eu vou sempre somar 1? Sim, vou sempre somar 1. Corto 2 algarismos e somo mais 1. Olha o ano aí, 1459. Eu corto 59, que são os 2 últimos algarismos. Você conta aí da direita para a esquerda, os algarismos, certo? Os 2 últimos do número, lá do finalzinho. Pego 14 mais 1, eu tenho 15. Então, o século 15. Eu tenho o século XV, que significa século 15. É muito difícil? Não, tenho certeza que é muito fácil. Nós aprendemos hoje 3 regrinhas básicas para identificar, né, a qual século pertence o ano. A primeira regrinha, né, que nós aprendemos é que se o ano for de 1 até 99, esse ano está no século 1. Agora, se o ano terminar com 00, você corta os 2 zeros e aí o que sobrar é o século que faz parte esse ano. Agora, se ele tem 3 ou mais algarismos, né, 4 algarismos, por exemplo, você corta os 2 últimos números e o que sobrar, você soma mais 1. Aquele número mais 1 vai ser o século. E lembrando que sempre os séculos estarão escritos em algarismos romanos. Então, por isso que a gente tem que aprender os algarismos romanos. Pelo menos do 1 até o 21, que é o século que estamos, é importante que vocês saibam, certo? Espero que vocês tenham compreendido bem a aula de hoje, tenham aprendido bastante, que tenham entendido como olhar para um ano e saber a que século esse ano pertence. Isso é bem importante para os estudos de história, né, para a gente compreender o livro de história e entender como é que se organiza. Parece uma coisa simples, mas às vezes não é. Eu vejo muitos alunos, até no ensino médio, tendo essa dúvida, né, de olhar para os séculos e não entender. Então é muito importante que vocês aprendam isso com essas regrinhas básicas. E lembrando, se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí para a professora Nise. Isso ajuda bastante. Compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês, com as pessoas que vocês acham que seria importante que compreendam essa aula, certo? Quanto mais vocês compartilharem, não se esqueçam de se inscrever no canal, certo? É muito importante. Quanto mais inscritos, melhor ainda. E cada vez mais a gente vai crescendo e vai levando adiante essa mensagem, certo? Chegamos a 100 inscritos, mas queremos chegar a 1000, muitos mais, certo? Então, nos ajudem aí nessa parada, certo? Muito obrigada e até a próxima aula!